Olá, queridos alunos de todo o Ceará, de todo o Brasil. Estamos aqui, professor Ronaldo Paiva, do Sistema Educacional da Organização Educacional Farias Brito, em mais um projeto inovador, o Enem Não Tira Férias. Estamos aqui para trazer para vocês o que tem de melhor da química, o que tem de melhor do conhecimento, para o seu aprendizado, para a sua aprovação no vestibular, para o seu futuro. Então vamos trabalhar alguns temas importantes, muito cotados aí para o vestibular do Enem, que já foram rotineiramente, costumeiramente cobrados em outros vestibulares, mas que agora vamos reforçar essas ideias e trazer para vocês as informações mais atualizadas, tá bom? Vou usar algumas questões que eu achei que são questões relevantes para o aprendizado de vocês, temas que são temas assim corriqueiros e que têm uma importância enorme para o futuro de vocês, tá joia? Então bora lá, vamos tentar interagir, vamos tentar trazer essas informações. Eu vou puxar aqui uma primeira questão, tá certo? Uma primeira questão que é uma questão dentro de um tema muito importante, muito rico dentro da química, que são as forças intermoleculares. Para vocês terem uma ideia, todas as propriedades físicas de uma substância dependem das interações moleculares, ou seja, das forças intermoleculares. É o seguinte, quando átomos se ligam, isso é ligação química. Quando íons se ligam, isso é ligação química. Agora, quando moléculas se aproximam, quando moléculas interagem, isso é força intermolecular. E tem até um caso em que íons podem interagir com moléculas. Isso não chega a ser uma ligação propriamente dita, porque não envolve elétrons, não envolve uma sobreposição, não envolve uma aproximação muito grande. Mesmo assim, essas interações são responsáveis por todas as propriedades físicas de uma substância. Vamos ver aqui a questão, o tema, e em cima dela vamos aprofundar e vamos detalhar coisas importantes, relevantes para o seu vestibular. A primeira questão diz assim, dentre as interações intermoleculares, uma das mais intensas é a ligação de hidrogênio. Apesar de ter esse nome, ligação de hidrogênio, mas ela não é uma ligação propriamente dita. Ela é uma força entre moléculas, é uma força à distância. Queria também chamar a atenção que ela é muito conhecida popularmente pelo nome de ponte de hidrogênio. Apesar do nome ser mais correto, esse aí, ligação de hidrogênio. Por motivos técnicos que ninguém vai discutir agora, mas falem ligação de hidrogênio, mesmo sabendo que ela não é uma ligação propriamente dita. Essa interação está presente em nosso cotidiano, por exemplo, na interação entre as cadeias poliméricas de amido, celulose, sendo responsáveis por diversas propriedades destes materiais, como rigidez, cristalinidade, elasticidade. Com base na possibilidade de ter ou não ter, mas na realidade de ter esse tipo de interação intermolecular, assinale a fórmula molecular capaz de realizar ligação de hidrogênio entre si. Quer dizer, ele quer saber qual dessas substâncias, as suas moléculas, podem interagir por esse tipo de força, que é uma das mais fortes, a força chamada ligação de hidrogênio. É uma das mais fortes, mas se eu te contar um segredo aqui, jovens, futuros universitários, deixa eu falar uma coisa aqui, olhando para vocês. Apesar da ligação de hidrogênio ser considerada uma das interações mais fortes, ela é muito mais fraca do que qualquer ligação química, tá? Então, uma ligação química é iônica, é covalente, é metálica. Essas são muito mais fortes do que a ligação de hidrogênio, que é uma interação, entendeu? Ela é forte entre as intermoleculares. Ela é considerada uma das mais fortes entre as forças intermoleculares, mas ela é muito mais fraca do que qualquer ligação química. Fique sabendo disso. Nós temos aí CO2 na letra A, H2 na letra B, CH3O, CH3, nós temos aí a letra D, C2H6 e a letra E, NH3. Qual seria a nossa opção? Nosso amigo Ramiro aqui pode até ajudar também, que participa aqui, que o cronômetro, né? E em relação a isso, ele até participou, nosso amigo Ramiro, dizendo aqui, dando um palpite de qual é a opção. Mas eu vou comentar com vocês agora mesmo. Tá joia? Vamos lá. Nosso amigo Ramiro é que trabalha conosco aqui, dando esse apoio técnico para que o nosso resultado seja o melhor possível.
Vamos lá, então. Comentários. As forças intermoleculares ou interações são responsáveis pelas propriedades físicas de uma substância. Todas. Eu vou te mostrar algumas. Olha aí, essas propriedades aí. Vocês estão vendo um insetozinho sobre a água? Vocês sabem que alguns insetos podem caminhar sobre a água, né? Como podem caminhar na água, na superfície da água, lembra? Na biologia. Isso é devido a quê? A uma propriedade física chamada tensão superficial, pois isso depende das forças intermoleculares. A água tem uma tensão superficial altíssima, é uma das mais altas, tá? Só perde para o mercúrio, porque o mercúrio tem uma tensão superficial bem maior. É tanto que o mercúrio chega a ser 6 vezes maior do que a água, a tensão superficial. Então, se um inseto consegue caminhar pela água, em cima do mercúrio, de um ambiente com mercúrio, de um recipiente com mercúrio, algo mais pesado conseguiria caminhar. Nós temos aí o ponto de ebulição, uma água fervendo. Ah, o ponto de ebulição, professor, depende da força intermolecular? Depende. Se o ponto de ebulição é alto, é porque a força intermolecular é mais forte. Se o ponto de ebulição é baixo, é porque a força intermolecular é mais fraca. Então, a intensidade dessa força revela, determina o ponto de ebulição. Às vezes, para você provar se uma coisa existe ou não, você tem que partir do princípio que ela não existe. E depois você se convence que ela existe. Por exemplo, se não existissem forças intermoleculares, se elas não existissem, sabe o que é que aconteceria? Tudo na natureza seria gás. Tudo seria gás. Não teria líquido, não teria sólido. Você jamais iria ver uma lagartixazinha na parede. A lagartixa na parede, ela só se sustenta porque tem forças intermoleculares entre as ventosas da pata dela e a parede, certo? Não existiriam sólidos, nem líquidos, nem nada disso. A solidez, a liquidez, o estado líquido também é reflexo de forças intermoleculares. Para você ter uma ideia da importância. Aí você vê a viscosidade do mel, também depende disso. Você vê a capilaridade, né? Que é a capacidade que tem o líquido de subir pelas paredes do recipiente, pessoal. Subir. Se você botar um guardanapozinho dentro d'água, o que é que acontece? A água sobe pelo guardanapo. Ali é capilaridade. É devido a forças intermoleculares. Ou seja, elas são importantíssimas. Mas vamos analisar, ele quer saber na questão quem é que faz ligação de hidrogênio. Ora, professor, mas qual é a condição para fazer ligação de hidrogênio? O que é necessário para uma molécula fazer ligação de hidrogênio? É necessário ter átomos muito eletronegativos, átomos que têm muita atração por elétrons, átomos que têm muita vontade de ganhar elétrons em uma ligação, átomos que polarizam uma ligação. Aí você diz, e quem são eles? 3, extremamente importantes: flúor, oxigênio e nitrogênio. É o FON, galera, F-O-N, FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Eles são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. E ainda por cima são pequenos. Galera, na química, ser pequeno e muito eletronegativo, sabe o que é que significa dizer? Que atrai elétrons com muita força, que cria polos muito fortes. Aí, se esses 3 átomos se ligarem ao hidrogênio, a molécula é capaz de fazer a tal ligação de hidrogênio, que é muito conhecida com o nome de ponte de hidrogênio. O flúor, oxigênio e nitrogênio vão ser o polo negativo, porque eles são os mais eletronegativos, e o hidrogênio vai ser o polo positivo. Então, a molécula que tiver uma dessas 3 ligações, ó, FH, OH ou NH, ela é capaz de fazer ligação de hidrogênio. Tá certo? Bora ver quais são, então, as moléculas que têm esse requisito. Vamos lá, atenção. Vamos ver aqui se vocês descobrem. Nosso amigo Ramiro aqui já apostou, disse qual era a opção dele. Vamos ver agora a de vocês. Vamos lá. Analisando as opções. Letra A dizia que era o CO2. Mas o CO2 não pode. Sabe por quê? Nem hidrogênio ele tem. É uma molécula apolar o CO2, pessoal. O CO2, esse do gás estufa, esse do efeito estufa, que juntamente com o CH4 contribui para intensificar a ação estufa no planeta, o CO2, galera, é uma molécula que nem hidrogênio tem. Que nem hidrogênio tem, é C e O. Como é que vai fazer ligação de hidrogênio, né? Ah, professor, mas aí o item B tem hidrogênio. É, o item B tem hidrogênio, mas também só tem hidrogênio. Tinha que ter o quê? Oxigênio e hidrogênio, flúor com hidrogênio ou nitrogênio com hidrogênio. Essa molécula não pode fazer ligação de hidrogênio porque ela é uma substância simples, entendeu?
Essa molécula ela não vai interagir com outra molécula da mesma natureza por esse tipo de força, porque nem oxigênio, nem nitrogênio, nada disso ela tem. Ela é apolar. E o item C, CH3OCH3. Isso é uma molécula orgânica. Não tem OH, não tem ligação OH. Olha o desenho dela aberto aí, ó. CH3OCH3. Isso é um éter. Não tem a ligação OH. Tem a ligação CO. Tem a ligação CH. Mas não tem a ligação OH. Então não pode fazer ligação de hidrogênio. O que você acha de C2H6? A opção D. Também não pode, porque não tem ligação OH, nem NH, nem FH. Então não pode fazer ligação de hidrogênio. E a letra E? A letra E é a nossa resposta. NH3, amônia. Tá aí a amônia, olha aí, ó. NH3, ela tem a ligação NH, que é um dos requisitos para fazer a tal ligação de hidrogênio. Tá vendo aí a linha pontilhada de vermelho? Essa linhazinha pontilhada é a ligação de hidrogênio. Ela vai unir o polo positivo de uma molécula de amônia, que é o hidrogênio, com o polo negativo de outra molécula de amônia, que é o nitrogênio. Então essa interação à distância é uma força intermolecular, chamada ligação de hidrogênio. Pessoal, já ouvi falar ligação de hidrogênio na água. A água é o principal representante. Está aí, ó. A água, olha o caso da água. A água faz interações. Uma molécula de água com outra é ligação de hidrogênio. Se você quiser o exemplo mais conhecido de molécula, de substância que tem esse tipo de interação, é a água. Então, no gelo, você tem essa força. Na água líquida, você tem essa força. Na água gasosa, não existe ou é desprezível, porque ela só tem interesse maior no estado líquido ou no estado sólido, que é onde a intensidade é maior. Então, nós vamos ficar com qual item? Letra E. Tudo bem? Entendido aí? Forças intermoleculares, tema número 1, importantíssimo para o vestibular de vocês, para o Enem. Vamos lá, show de bola? Vamos continuar? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, outro tema, outra informação importante. Farias Brito trazendo aqui o que tem de melhor para vocês da química, de informações de química, de ciência da natureza, para o seu vestibular. Vamos lá. Segunda questão. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens, das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de um ácido com a base. Espera ainda, ácido e base, galera, vestibulandos, ácido e base dá o quê? Sal e água. Ácido e base sempre reagem, né? E você vê no dia a dia. O que é que se usa para tirar odor de peixe? Odor de peixe, limão, vinagre, não é isso? Que quando fica aquele cheiro de peixe na mão, você está tratando peixe e tal, fica aquele odor de peixe, neutraliza com limão, com vinagre. Por quê? Porque o que causa o odor desagradável de peixe é uma base, é um composto nitrogenado. De um modo geral, galera, os compostos nitrogenados, eles têm caráter básico. E os ácidos, como vinagre e limão, neutralizam, gerando um sal. Como sal não é volátil, não vai chegar até o teu nariz. Então tu não vai mais sentir o cheiro, o odor desagradável de peixe. Mas ele diz que dá origem a sais cuja fórmula é NH4X. É um sal de amônio. Pode ser um cloreto de amônio, brometo de amônio, iodeto de amônio. Vocês estão lembrados, todo mundo aqui está lembrado que sal termina em eto, termina em ato, termina em ito, né? Hipoclorito de sódio, lembra? Água sanitária, lembra? É sal que tem ali dentro. Lembra do bicarbonato de sódio? É sal, não é isso? Ó? Tem sais com terminações. Lembra do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o componente sal de cozinha? É o principal componente? É sal. E ele diz que a equação é essa daí, formando o sal. Aí o cara quer que chova, joga o sal nas nuvens, o aviãozinho vem aqui, ó, bombardeio de sal, aí as nuvens se aglutinam em torno do sal e essa aglutinação favorece a condensação, a precipitação, a formação da chuva. Mas que força é essa? Que tem um sal com a água para fazer aglutinar moléculas de água, né? E fazer chover mais rápido. Que força é essa? Bora ver. A fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por qual tipo de força? Ligação iônica, de polo, de polo induzido, íon de polo, ligações covalentes. Que tipo de força é essa? Muito bem. Vamos lá, por eliminação. Vamos por eliminação. Letra A, ligações iônicas, não pode, porque ligação iônica é ligação química. E nós estamos falando aí de forças
intermoleculares. Não é isso? Ligação iônica não pode. Ligação iônica não são interações. Ligações iônicas são ligações químicas, propriamente dita. Lembra? Iônica covalente metálica. Show? B. Interações de polo. Galera, esse nome de polo é entre moléculas polares. De polo, entre uma polar e outra polar. É uma interação, tá certo. Mas não é a nossa resposta, porque eu vou ter um sal e a água. Um sal é um composto iônico. Um sal é feito de íons. Cara, se tu pudesse olhar no microscópio, tá? Um cristalzinho de sal de cozinha, tu ia se surpreender com a tremenda organização que é. Um sal é uma estrutura organizada, é uma rede cristalina, infinita, que se prolonga, você está entendendo? Rígida. Mas quando tu põe na água, esse sal se desmancha. Porque a água tem o poder de solvatação. Ela tem o poder de cercar os íons e quebrar, enfraquecer as interações entre eles, as ligações entre eles, e ele se dissolve, e ele se dissocia. Então aí no caso da letra B não é, porque de polo seria entre duas moléculas polares. No nosso caso aí é o sal e a água. Letra C, dipolo induzido. Dipolo é polar, dipolo induzido é apolar. Esse nome induzido passa a ideia o que pra gente? De algo que não tem polos, de algo que é apolar. Então dipolo induzido é entre polar e apolar. Não é o nosso caso aí. Letra D, íon dipolo. Opa, eu acho que é essa. Porque nós temos o sal e temos a água. O sal é iônico, o sal é íon. São íons, cátions e ânions, que se juntam ali, dissociados, eles vão estar interagindo com a água. Aí o sal, que são íons, né, com a água, é íon dipolo, porque a água é polar. E a letra E diz que ligação covalente não é, porque ligação covalente é ligação, não é interação. Observe um detalhe aqui para entender melhor. Os sais dissociam em água. Jogou o sal na água, pá, ele se quebra, se parte. Gera íons, liberta os íons. No caso do NaCl, Na+, Cl-, tá? E esses íons vão ficar cercados de moléculas de água, já que eles estão na água. E essa água cerca os íons e o nome da força é íon dipolo. Tá aí, olha aí, ó. Tá aí o nosso sal, é o NH4+, X-. O sal não era NH4X, então quando ele dissocia, dá NH4+, que o primeiro é o cátion, e o X-. Tá aí, ó, eles rodeados de molécula de água. Essas moléculazinhas com a bolinha vermelha, bolinha azul, estão vendo aí? Isso é a água. São moléculas de água que estão cercando os íons, solvatando esses íons. Os íons aí estão livres, por isso que toda solução aquosa, iônica, conduz eletricidade, porque os íons estão livres. Entendido aí? Se você pegar uma solução, se você pegar água do mar e aquecer, o que vai acontecer? A água vai embora, né? Evapora. Aí o sal vai ficar solto só, NaCl. Aí eles vão se ver. Aí o Na+ com Cl- se junta, forma o sal sólido. Nas salinas é assim que se obtém sal, a água evapora do mar e o sal cristaliza. Beleza? Então nossa resposta, letra D. Show de bola? Também envolvendo aí forças intermoleculares e ligações químicas. Vamos para a próxima? Mais informação para vocês? Bora lá? Estão preparados? Show de bola? Vamos lá, Farias Brito aqui trazendo tudo de bom para vocês. Vamos lá. Terceira questão. Em uma aula de química, a professora desenhou a lousa, o esquema representado a seguir. Olha aí, galera, 3 soluções. Solução 1, contendo ácido clorídrico. Ih, ácido forte. Lembra? Ácido clorídrico, chamado popularmente de ácido muriático. E a solução 2 é o cloreto de amônio. E a solução 3 é o bicarbonato de sódio. Em seguida, fez 2 perguntas para a turma. Qual o pH da solução 1? Dentre as 3 soluções, qual é que apresenta o pH mais alto? As respostas corretas são feitas pela professora e teriam quais respostas? Vamos lá. Vamos tentar resolver essa daqui, ó. Vamos tentar finalizar essa questão, pelo menos aqui, ó. Letra A, pH 3, solução 2, pH 1, solução 2. Qual dessas opções seria a mais correta? Bom, a solução 1 é o ácido clorídrico. Vocês estão vendo aí? A concentração dele é 0,01 molar. Quer dizer, 0,01 mol para cada litro. Eu vou pegar esse ácido, que ele é forte, e vou dissociar. Se ele dissocia, ele gera o quê? H+, Cl-. Como ele é forte, a gente considera ele 100% dissociado. Então esse ácido em água dissocia gerando H+, Cl-.
Como o ácido é 100%, dissociado, porque ele é forte, eu posso dizer que a concentração de H+, é a própria concentração do ácido. Quanto é? 0,01 molar. Então, tu vai dizer que a concentração de H+, é 0,01 molar. E como é que calcula o pH? Por essa fórmula, lembra? Menos o log. Ih, professor, mexeu em logaritmo. É simples. Menos o logaritmo da concentração de H+. Quanto é a concentração de H+, aí? 0,01, que é a mesma do HCl. Mas quanto é 0,01? 10 a menos 2. Mas quanto é menos o log de 10 a menos 2? 2. Menos o log de 10 a menos 2 é 2. É só tu aplicar a propriedade de logaritmo. Então quer dizer que o pH da primeira deu 2, da solução ácida. Beleza? Ó, fica a dica. Se a concentração de H+ for 10 a menos X, o pH é X. 10 a menos 3, pH 3. 10 a menos 5, pH 5. 10 a menos 10, pH 10. E a outra análise da questão diz assim, temos que pensar da seguinte forma. Quando você mistura ácido com base, dá o quê? Sal. Todo sal gera uma solução neutra? Depende do sal. Depende de quem são os progenitores do sal. Vamos lá, acompanha comigo. Usa a seguinte forma. Manda quem é forte. Manda quem é forte. Sais oriundos de ácido forte e base forte, os dois são fortes. Um neutraliza o outro, o meio é neutro. O meio é neutro. Sais oriundos de ácido forte e base fraca, manda quem é forte. O meio é ácido. Sais oriundos de ácido fraco e base forte, manda quem é forte. O meio é básico. Entendeu a lógica? Na solução 2, nós temos o quê? Cloreto de amônio. Vem de base fraca e ácido forte. Esse sal é oriundo de uma base fraca e ácido forte. Caráter ácido, manda quem é forte. Já o bicarbonato, vocês conhecem como antiácido, não é verdade? Vocês conhecem como antiácido. O bicarbonato de sódio, ele é um sal que vem de uma base forte e de um ácido fraco. Logo, o caráter dele na solução é básico. O que significa caráter ácido e o que significa caráter básico? Que o pH é menor do que 7 quando é ácido e o pH é maior do que 7 quando é básico. Tudo bem? Ou seja, qual é a nossa opção então? Opção D. Quer ver de novo essa opção para encerrar? Quer ver de novo essa opção para encerrar? Eu vou encerrar nessa questão, viu? Não é verdade? Eu vou encerrar nessa questão. Vamos ver de novo. Voltando aqui rapidinho, só para você ver o item correto. Ó. Só para você ver o item correto. D. Ele queria saber o pH da solução e queria saber qual que seria a de pH mais alto. Então nós teríamos o pH mais alto, qual seria? A3. Por quê? Porque o pH seria maior do que 7. Maior do que 7 é básico, menor do que 7 é ácido. Por isso que a nossa opção é a letra D de dado. Tudo bem? Resolvemos uma questão de forças intermoleculares, 2 envolvendo ligações e forças, e essa questão envolvendo pH e caráter ácido ou básico ou neutro de uma solução salina. Tudo bem? Bom, desejo a todos um grande abraço, espero que vocês compreendam direito isso. Recado foi dado no nosso primeiro encontro e vamos ter outro encontro para trabalhar mais temas importantes e relevantes para o seu vestibular, para o seu futuro. Grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.